Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha, que nos curte, que nos segue no nosso canal. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar recebendo aqui um convidado muito especial, um renomado médico ortopedista, além de amigo pessoal, Dr. Edgar Augusto, muito conhecido aqui na região. E nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre incapacidade para o trabalho causada aí pelas doenças ortopédicas. Dr. Edgar, muito obrigado, uma boa noite, seja bem-vindo e obrigado pelo seu tempo aqui. Boa noite, doutor André. Primeiramente, agradecer o convite, Para mim é um prazer estar aqui, contigo, com sua equipe, com a sua audiência. E vamos lá, vamos conversar sobre um assunto que eu acho que é bem importante aí no nosso dia a dia, E ninguém melhor que você, que é especialista. Opa, aí. Nós dois, Cada um numa parte, na sua área. E já a gente falando, só para que a nossa audiência entenda um pouco, doutor Edgar, para fazer esse convite aos nossos ouvintes e espectadores, que as doenças ortopédicas, são aquelas que mais causam incapacidade e afastamento pelo INSS. Só para eles ficarem já espertos. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sobre suas experiências, sobre sua trajetória, o que te levou a ser um médico ortopedista, escolher essa área aí. Traga aqui pra gente o que fez você escolher a medicina e essa área aí, que não é uma área fácil, não. É verdade, doutor André? Então, eu nasci em Goiânia, muita gente não sabe, Penso que eu sou de Niterói, mas nasci em Goiânia, pequeno a gente já foi morar em Niterói, no Rio. Aí me formei no Rio, fiz a residência no Rio também. E aí a gente terminou a residência e surgiu um convite de vir trabalhar aqui na região. Aqui na região. É Bahia. Isso, foi em 2010. Foi mais ou menos na sua época também, não foi? Eu vim para cá em 2008 a primeira vez e depois fixei residência em 2012. 2012, foi mais ou menos nesse período, E dentre as opções, na medicina, eu escolhi ortopedia porque foi aquela área que eu me identifiquei mais, porque é uma área muito abrangente, que você não pensa no ortopedista só numa faixa etária, ou num gênero específico, diferente do ginecologista, Sim. Que vai ficar mais com a parte feminina e tal, Então, problemas ortopédicos acontecem desde a infância até a terceira idade. Exatamente, Ao nascer, você já pode ter algum problema ortopédico. Nunca tinha parado para pensar isso. Uma boa observação, gostei, achei interessante. Isso. E fora a questão do trauma também, que é uma questão também que é bem abrangente, muito A ortopedia em si, ela é abrangente, Ela consegue ser a parte de trauma, a parte preventiva, a parte paliativa, Isso, com certeza. Envolve várias partes. E só lembrando, já aproveitando, que aqui é a oportunidade de lembrar que a ortopedia é do pescoço para baixo, Que muita gente confunde isso, Chega com, às vezes, um traumatismo de crânio, um traumatismo de face, uma fratura de nariz. Aí associa o ortopedista. Não. Então, da parte da C para baixo. Isso, da C aí para baixo. Legal, eu para você ver, é uma coisa muito interessante pra gente, por mais que aqui tenha ossos também que sofrem traumas, então é interessante, daqui até a ponta do pé. Até a ponta do pé, do pescoço até a ponta do pé. Interessante mesmo, interessante. E assim, desde quando você era garoto, ou seja, você pensava em ser médico ou tinha outra coisa que você pensava assim? Eu queria ser jogador de futebol, Jogador de futebol? Como não teve jeito. Todo mundo acho que gosta, Fluminense, Fluminense, tá vendo? Falou, Campeão agora, Ganhou, Foi Libertadores. Pô, que legal, cara. Fluminense Fla-Flu, rolou uma rixa. É uma rixa grande lá, Já foi no jogo deles? Já fui. Fui agora, no ano passado. Mas foi o Fluminense e Santos, não foi no Flamengo, não. Legal. O Rio é fantástico mesmo. Interessante, eu mesmo não tinha essa visão que era daqui até lá embaixo, nunca imaginava, não. Mas antes da gente, a gente já tratou, na verdade, a sua história, você nasceu em Goiânia, se criou no Rio, Conheci seu pai também, teu pai
Ainda tá fazendo caminhada? Ah, caminha todo dia. Teu pai é fera, viu, velho? De domingo, não. Ele perguntou por você outro dia. Eu falei, cadê o doutor André? Não caminhou mais? Eu tô agora focado mais dentro de fazer exercício dentro de casa, de academia e tal, mas eu vou voltar lá conversar com seu pai, que é uma pessoa muito agradável. Mande um abraço para ele. Ah, mando sim, obrigado. Edgar, vamos lá agora tratar um pouco sobre a incapacidade para o trabalho, que eu acho que é esse tema que a gente vai bater bastante aqui, que eu acho que vai agregar muito para a nossa audiência, mesmo porque aqui em nosso escritório, a parte nossa de direito previdenciário, que é o carro-chefe, né, nós tratamos de benefício por incapacidade. E a maior quantidade de processos que causam incapacidade dentro da nossa base de clientes, eu posso falar isso com propriedade, é sempre L3, L4, L4, S1, a parte do lombar, a parte cervical, a parte de gonartrose em joelho, a gente tem muito, então eu acho que a gente pode explorar, a gente não vai falar às vezes em termo muito técnico, porque a nossa audiência, a gente for falar em termo técnico, a gente não está direcionando para a audiência. Então, nós vamos tratar um pouco de uma linguagem mais simples para que eles entendam, tá? Me explica aqui para a gente, né? Quais são assim o que as pessoas assim, mais enfrentam, assim, doutor Edgar, na sua vida prática do dia a dia? Qual é assim a incapacidade mais comum que você vê assim no dia a dia ali? Certo. Então, as causas mais comuns, né, de incapacidade hoje nas doenças ortopédicas, elas vão estar muito ligadas às LER, né, e DORTs, né, que são o quê? LER são as lesões por esforço de repetição, né, e as DORTs são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? Dentre elas, as mais comuns são as tendinites, né, que você tem diversas articulações no corpo, seja a tendinite do ombro, cotovelo, punho, né? Você tem as mialgias, né, que são as dores musculares generalizadas, e dentre elas uma das mais comuns são as lombalgias, né, que aí entra a coluna, né, que como parte você de coluna. bem falou, né, que é uma das principais causas mesmo, né, com a porcentagem muito alta, né, de ida, né, do paciente ao consultório é por conta das lombalgias. Né? Eu tive um problema e eu lembro que foi até que você viu, era tipo uma tendinite aqui, que a gente fala que é aquela do tenista e do golfista, como chama aquela? A epicondilite. Epicondilite. Ela causa incapacidade, né? Exato. Ela está dentro desse conjunto, né, de doenças que a gente falou, né? Está dentro de uma tendinite. Que a epicondilite é uma tendinite. Uma epicondilite, uma tendinite, ela, a princípio, ela atinge qualquer idade, né, doutor Edgar? Pode, com certeza. Qualquer idade. Qualquer idade. É esforço repetitivo. Exatamente. Então, quem trabalha com computador, geralmente... pianista, professor, que escreve muito, aquele profissional que exerce uma função de repetição, né, muito comum em escritórios também, entendeu? Entendi. É muito comum. A princípio, ela causa uma incapacidade temporária, né? Na maioria das vezes começa com as tendinites, né? Começa com uma incapacidade temporária. Na maioria das vezes ela tem uma boa resolução, né? Mas quando ela se torna crônica, né? E somada a outros fatores, né? Como idade, o tipo de profissão que a pessoa faz, exerce, pode muitas vezes ser uma incapacidade de se tornar permanente. Não é muito comum, mas pode. Isso que eu ia até te perguntar, me corrija se eu estiver usando o termo errado, mas ela pode evoluir para pior, né? Seria um nome exatamente. Isso. Claro, ela cronifica. E aí já torna o tratamento, às vezes exige que a pessoa se afaste. Né? Exige até um tratamento, uma intervenção cirúrgica, alguma coisa assim? Algumas vezes sim. Faz-se muito tratamento geralmente mais conservador, né? Com analgésico, anti-inflamatório, né? Fisioterapia. Entendi. Muitas vezes infiltrações também pode fazer, né? Que são aplicações nas articulações. Entendi. Esse aí então já seria um tratamento já para que a pessoa se recuperasse, se reabilitasse, para voltar. Né? Exato, então, pensando, né, num retorno. No retorno. E o afastamento ele da atividade ele é primordial para o tratamento. Né? Com certeza. Isso é muito importante, muitas vezes, no tipo, né, de função que a pessoa exerce. Né? Isso, se o trabalhador
ele tem isso como um efeito causal da sua dor, né, é importante isso como tratamento. Isso que é interessante, que às vezes a gente vê aqui no dia a dia do escritório que a gente trabalha com INSS, às vezes a gente parece que alguns colegas peritos não conseguem ver, fazer esse nexo de causalidade entre a patologia ali, o CID da doença, com a atividade. Eu acho que isso é um detalhe muito importante, além de um outro problema que existe, que é a demora nas filas das agendas, né? Que os médicos também são humanos, então às vezes a gente tem que ver que às vezes tem ali tem com milhões de requerimentos e a fila para ele atender é humanamente impossível no mesmo dia. Essa demora, por exemplo, eu faço agendamento hoje e essa pessoa daqui 6 meses ela vai passar por uma perícia médica. Esses 6 meses ele pode ter um agravamento dessa doença, né? A pessoa, né? Pode, com certeza. Pode haver uma progressão, né? Mantendo o efeito causal, né? Interessante. Essa eu estou me apegando muito à parte da epicondilite, porque é uma coisa natural, eu mesmo tive, fazer fisioterapia, é uma coisa, recompôs, tranquilo, beleza, mas é uma coisa que é muito comum, e principalmente hoje no dia a dia, isso aqui, né? Com certeza. Internet e tal. Agora, a parte que me chama mais a atenção é a parte de problemas de lombalgias, né? Que eu vejo aí muitas e muitas pessoas, principalmente do meio rural, né? Que tem faz um esforço com lombalgias. As pessoas às vezes falam assim, eu vou construir um cenário que eu ouço muito aqui no dia a dia, e você vai me confirmar se é verdade ou não. Às vezes a pessoa, eu tive uma queda, me deu um problema de coluna. É natural isso? Não? É muito variável? Pode ocorrer? Não pode? Isso é uma questão bem variável, né, doutor André? Que a queixa do doente, né, ela vem, né, desde uma lombalgia, que ela pode ter N causas, né? Desde uma traumática, desde um peso, né, uma má postura, também é muito comum. Mas, assim, na grande maioria das vezes, né, no nosso meio aqui, que a gente geralmente lida muito com o trabalhador rural, sim, né, com esse tipo de queixa, sim, geralmente é o esforço, é o peso, é o trabalho mesmo. Chega a ser uma LER, se a gente parar para ver um esforço repetitivo. Ela vai se enquadrar nisso. Porque, uma lesão de esforço de repetição. Porque, né? Ele vai colocar, vamos supor, vai colher, vai plantar, é aquele esforço de abaixar, colher e botar as coisas nas costas. A postura inadequada, né? Isso tudo coopera para que haja esse agravamento, né? Exato. Isso a gente vê quase todos os dias. A parte reumática, eu sei que não é sua área, sua especialidade, mas às vezes muitos dos pacientes que chegam, eles chegam com problema reumático, chegam achando que fosse uma coisa ortopédica, né? Bastante. Acaba que a área da reumatologia e ortopedia, elas se misturam bastante. Cada um tem as suas peculiaridades, mas a queixa do doente mistura muito com os dois. Porque os sintomas são muito parecidos, Muito parecidos. Uma lombalgia, com o reumatologista também, né? As artralgias, né? As dores articulares, né? Passa tanto no reumatologista quanto no ortopedista também. Entendi. E a parte de reumatologia, na verdade, a gente vê uma grande dificuldade, já estou falando agora mais a parte técnica do direito, de comprovar essa incapacidade, porque às vezes, por exemplo, uma parte ortopédica você vai conseguir com raio-x, com um exame de imagem, uma outra sonografia, a gente consegue levar para o perito do INSS, que muitas vezes não é um especialista na área, ele é um perito, né, porque a lei prevê que ele seja perito, ele pode ser qualquer área, mas ele desde que seja médico perito, passado no concurso. E a gente tem que levar subsídios para ele documentais. E a fibromialgia, ela precisa de um diagnóstico
mais completa. Explica pra gente como que seria mais ou menos um diagnóstico de reumatologia. Eu sei que não é a tua área, mas ele precisa de vários documentos. Como que se dá na prática? De uma maneira bem abrangente, né? As doenças reumatológicas, muitas delas elas são diagnosticadas por exames de laboratório. Né? São marcadores inflamatórios, né? Marcadores de doença autoimune, que geralmente o reumatologista, né, pede, né? Confirmado, ele faz o tratamento específico, né? Então, essa questão é bem específica, né, do reumatologista. A fibromialgia, que é em particular um desafio não só, né, do reumatologista, porque é um problema que vai abranger vários profissionais, né? Ele precisa não só do reumatologista, muitas vezes passa no ortopedista, né? Passa no fisioterapeuta, no psicólogo, né? Que essa questão, né, psicológica é muito importante. Hoje em dia é uma causa também de afastamento, né, laboral. Quando a gente se depara com uma pessoa com fibromialgia, a gente vê que chega a ser recorrente, né? Acontece muito, são pessoas com fibromialgia e ansiedade, né? Às vezes a pessoa vem com a receita de fluoxetina, vem passando por um psicólogo. É comum, então, né? Bastante. Fibromialgia hoje é de difícil diagnóstico nesse sentido, porque ela não tem um exame específico para ela, né? Então acaba sendo um desafio, né, não só para o reumatologista, mas para todos os outros, né, profissionais que lidam, né, com essa doença. Conjunto, então, posso estar usando o termo errado na medicina, mas é um conjunto de, vamos dizer, não são de efeitos colaterais, mas de sintomas com certeza, que fecham, que não chega a fechar esse diagnóstico, mas tudo indica. A essa hipótese, né? Entendi. É bem comum. Entendi. Então não é uma doença autoimune, na verdade, ele... Não se tem uma causa ainda específica da fibromialgia, né? Acredito que essa questão mesmo psicossocial, entendeu? Ela vai ter uma influência muito grande, né? Aí a pessoa vai ter vários pontos de dor, né? A questão psicológica é um fator bem importante. É bem interessante, porque às vezes a pessoa vem com uma queixa, eu digo isso porque minha mãe tem fibromialgia, às vezes ela tem a queixa de dor no cotovelo, às vezes é no tornozelo, às vezes é no ombro, né? Às vezes ela tá com o cotovelo quente, então às vezes... Então assim, eu até entrei, mas a primeira pessoa que ela procurou lá em São Paulo foi um ortopedista. E é por isso que eu achei que talvez caberia aqui, porque muitos dos nossos espectadores chegam, eu tô com uma dor de coluna, e aí vai procurar um ortopedista, porque a dor realmente, de fato, ela existe ali. Exatamente. Né? E aí, às vezes, ele falou, não, mas o ortopedista me receita um remédio que não tá passando a dor. Claro, ele vai te dar uma dor, uma dor resolver uma questão ortopédica. Exato. Não uma miálgica, que é outro tipo de é uma questão medicação. Multidisciplinar mesmo, né? Já que você falou de multidisciplinar, já está aqui dentro do nosso tema, né? Em alguns casos, né, a incapacidade, né, ela é necessária uma abordagem multidisciplinar. Como que, por exemplo, os médicos, os fisioterapeutas, os profissionais podem beneficiar os pacientes para que eles consigam se recompor de uma incapacidade, de um problema de coluna? Vamos esquecer a fibromialgia agora, mais dentro da sua praia, da sua área, da parte ortopédica, o Edgar. Então, eu acho que isso não só, né, na fibromialgia, como a gente conversou, mas na grande maioria, né, dos problemas ortopédicos, eu acho que essa questão, né, da abordagem, né, do tratamento, né, de uma boa conversa, uma boa anamnese, né, uma entrevista, a pessoa, né, relatar o que ela sente, né? Você, a partir disso, solicitar os exames que são necessários, né? Para você comprovar aquele problema que ela tem. E, a partir daí, você, né, fazer a sua parte, o seu tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico, e você sempre contar com o auxílio, né, desses profissionais. A ortopedia trabalha muito próximo da fisioterapia, né? Tem que trabalhar, né? Com certeza, praticamente juntos, né? Geralmente o paciente ortopédico muitas vezes vai precisar de um acompanhamento fisioterápico. Às vezes antes de uma cirurgia e muitas vezes pós-cirurgia. Né? Com certeza, né? A reabilitação, né, pós-procedimento cirúrgico é muito comum. O tratamento cirúrgico, vamos tratar de uma questão de coluna. Eu sei que é muito peculiar, em cada caso é um caso, né? Mas vamos pôr numa parte de uma discopatia ali, que a pessoa está comprimindo o saco dural, que a gente fala, né? Que é
aquela compressão, talvez você pode explicar muito melhor. Tem casos de cirurgia. Como que é feito hoje essa cirurgia? É seguro? Não é seguro? Cada caso é um caso? Explica aqui pra gente, porque às vezes eu vejo essa dúvida, a pessoa fala assim, se eu fizer cirurgia eu vou ficar aleijado, que não sei o quê, e aí, o doutor lá não garantiu, que a gente não consegue garantir nada. A medicina e a advocacia são profissões de meio, mas a gente consegue, talvez, com uma cirurgia, pelo menos melhorar aquela dor ou aquela situação incapacitante da pessoa. Exatamente, né? Então, essa questão do tratamento cirúrgico, né, voltado para a coluna, são várias opções terapêuticas, né? Na grande maioria das vezes é realizado pelo neurocirurgião, né? Então ele pode optar, né, em muitas vezes ressecar a hérnia, muitas vezes fazer uma artrodese, né, que é você travar a coluna mesmo, né, para que não haja mais a compressão, né, de um osso sobre o outro e que isso, né, retorne a hérnia. Então, assim, por ser um procedimento, claro, cirúrgico, claro que ele envolve riscos, mas isso hoje caiu muito como um mito, assim, né? De que eu vou operar, vou ficar aleijado. Isso não é mais assim, entendeu? Isso eu ouço quase todos os dias. Com certeza. Então, a medicina evoluiu muito. Hoje tem excelentes profissionais, neurocirurgiões aqui na região, entendeu? O pessoal eu me lembro, doutor Edgar, que tive, inclusive, amigo aqui, que hoje está em BH. Ele fez uma cirurgia na coluna que fez vou falar um rasgo, mas fez um corte imenso nas costas. Hoje é feito assim? Mudou a tecnologia para fazer essa? Depende muito do que foi feito, né, na cirurgia, né, do seu amigo, né? Que cirurgias, por exemplo, para escoliose, realmente o acesso é muito grande, né? Não, foi uma de hérnia, que eu me lembro que acho que mexeu, foi uma... Mas hoje não precisa, né? Hoje os procedimentos estão muito invasivos. São menos invasivos hoje, né? O que faz com que a recuperação seja muito mais... Com certeza, bem mais rápido e bem mais seguro também, né? Essa parte de coluna você não mexe? Cirúrgico não, é o neurocirurgião, entendeu? Interessante. Porque tá ali próximo, né, da medula ali, corre um risco absurdo. Na grande maioria das vezes. Tem também, né, o pessoal da ortopedia, né, que faz coluna, também faz cirurgias, mas... Tem que se especializar nessa área de cirurgia de coluna? Tem algum nome específico? Ou só você termina... Não, quando na ortopedia você terminou a residência, você pode fazer, né, você acompanhar um serviço, né, que a gente chama de R4, né? É você continuar a sua residência, mas naquela área específica, né? Tem coluna também. Que legal. Porque é uma cirurgia. Hoje eu vejo, né? Às vezes eu gosto de ver os termos técnicos de médico e vou botar na internet para ver. Claro que a gente vai defender, às vezes, até fazer um questionamento por um perito da justiça, seja do INSS, a gente tem que entender uma artrodese, o que era, não sabia. Né? Então a gente vai pesquisar. Eu já vejo que às vezes tem uns procedimentos que eu via muito no joelho, que fazia por câmera. Artroscopia. Tem na coluna hoje? Já tem. Tratamento minimamente invasivo, né? Artroscópico por coluna. Já existe. E a recuperação desse paciente então é muito mais rápida. Costuma ser bem melhor do que era antigamente. Né? Nossa, hoje em dia, né? Interessante. A medicina também, ela não para, né? Com certeza. O mundo hoje, né? Hoje não para. Tudo digital, tudo... Você vê hoje nossos meninos já estão os marmanjos, já manja muito mais com certeza. Computador do que a gente e tal. Mal sabe, eu vi que esse menininho nascer teu lá também. Verdade. Mas isso aí pra você ver, não para, né? Então, é bem interessante, tá muito mais rápido. Essa tecnologia, inclusive agora há pouco, antes aqui nos bastidores, a gente estava conversando, estava o capitão Hamilton aqui, que é o nosso assistente aqui de produção, e o Dr. Cláudio, a gente estava falando que o Elon Musk implantou um chip, né, com aquela empresa que tem Neuralink, para numa pessoa já, um humano, foi feito, essa cirurgia foi recente, não sei se foi hoje, foi essa semana, como é que foi. E já está, por exemplo, com esse chip ele implantado aqui, pequeno, ele consegue, por exemplo, acabar com mal de Parkinson, problemas neurosensoriais, de visão, de ouvido, de audição. Então, eu acho que a medicina está aí e ela não para, né, meu? É verdade. E o legal da medicina, ao contrário do direito, né? Por mais que a medicina, a gente fala... Parece não ser conservadora, mas ela é conservadora, só que ela tem todo o procedimento. Né? Ela aceita
a evolução, que ela está ligada com a ciência intimamente. Aí já trago para a advocacia que tem esse tradicionalismo, que eu sempre gosto de frisar aqui, que às vezes deixa ele travado, deixa ele com uma venda, como a justiça usa aqui uma venda, e deixa de ver as coisas, porque o tradicionalismo hoje você vê, hoje temos a internet, podemos levar conteúdo, podemos fechar contrato pela internet, o que não ensina na faculdade de Direito. Então assim, tem muita coisa que eu admiro a medicina e eu falo que às vezes que a advocacia deveria copiar a medicina, por conta, temos um especialista em ortopedia como você, temos o cardiologista, temos o reumatologista, e a advocacia, principalmente a do interior, eu faço de tudo um pouco. Então, eu sempre desde o começo falo, não, sou especialista nessa área, né? Então, assim, a advocacia hoje me parece que está caminhando para um caminho assim, está caminhando por uma direção muito parecida com a medicina. E isso vai fazer com que aumente a qualidade, eu acho. Né? Claro, precisa ter o clínico geral? Precisa. Claro. Normal. Mas é isso que eu acho que vai fazer a diferença e é isso que vão fazer excelentes profissionais e depois nada impede, vamos supor, imagine você aqui, nossa, sou um ortopedista e tal, depois montar um centro ortopédico com várias áreas, por que não? Né? Então eu acho que é uma das coisas que eu acho que o direito, os bancos das universidades acabam deixando de explicar, de ensinar, que eu acho que é ao contrário da medicina, que a medicina ela aceita isso. A medicina ela é humilde nesse ponto de falar assim, o que é hoje não é amanhã. Já o direito tem essa trava, né? Eu vejo com esses olhos, estou inserido dentro, na verdade, né? Eu vejo nesse sentido. Mas vamos prosseguir aqui, Edgar. Então, o tratamento multidisciplinar, feito aí com fisioterapeutas, pilates, né? O exercício também, ele é fundamental para essa recuperação do paciente. Com certeza, né? Se tratando dessas doenças, né, que a gente tem falado, né, em caráter ortopédico, né, com certeza vão ajudar bastante e são, às vezes a pessoa não vê, não enxerga essa importância, né, mas isso é muito importante a gente trabalhar isso, né, com o nosso paciente, de que a fisioterapia, um pilates, né, um próprio treinamento com o personal também, entendeu? Numa academia, um fortalecimento, isso é importantíssimo hoje em dia. É uma queixa que eu gosto também de esclarecer e também é um dos motivos que te convidei para cá, que às vezes o cliente chega e fala assim, e ele vou usar o termo que ele fala, eu fui no médico, é só beber remédio ou fazer cirurgia e ficar fazendo exame. Não é. Tem esse tratamento multidisciplinar para fazer, né? Com certeza. E é um tratamento longo, muitas vezes dispendioso, né? Então... Caro, às vezes, né? Principalmente então, pessoal humilde, né? Então acaba que isso acaba sendo um entrave, né? Para muitos dos pacientes, né? Mas essa noção, né, de que isso é importante, né, no tratamento dele, numa reabilitação, é muito importante. Tem vários casos, às vezes, que a gente vê aqui de pessoas mais humildes que eu vejo que, às vezes, não aceita isso e também pelos entraves financeiros e distância, né, da sede, de não ter, às vezes, no UPA e tal, essa assistência multidisciplinar que, às vezes, eles agravam. Mas eu vejo casos que principalmente a maior parte mulheres, eu já fiz essa observação, não é nada científico, mas elas aceitam melhor o tratamento e às vezes até constroem uma casinha aqui na cidade para fazer esse tratamento que às vezes leva anos, né? Com certeza. É um tratamento que você não tem, né, uma lombalgia, né, uma hérnia de disco, você não tem bons resultados, né, de maneira rápida, né? Isso realmente é um processo longo mesmo. E é ele que vai melhorar mesmo, porque o remédio vai tirar aquela dor da hora. O remédio é uma coisa bem pontual. Apesar de que hoje a gente tem também alguns medicamentos de uso a longo prazo, né, que eles vão com o tempo, né, trabalhar essa questão de hidratação do disco, né, de melhorar, né, a questão muscular também, entendeu? Então hoje em dia tem medicamentos que a gente pode lançar mão deles, né, para tratamento. São remédios que são
cai também nessa questão do preço, né? São remédios Entendi. caros, mas junto, né, com essa questão da fisioterapia acaba sendo uma proposta muito boa. Porque, por exemplo, com o tempo, né, que geralmente acomete pessoas de qualquer idade, mas a gente vê uma faixa etária um pouco mais idosa, você começa a ter uma perda de perda óssea, né, por conta da idade, a testosterona baixa, tem a fixação de cálcio, tudo isso influencia, né? Ah, com certeza. Então, assim, gente, vocês aí que estão assistindo, entendam a importância de um tratamento multidisciplinar, né? Não é só eu tô com dor, vou no médico, parece que a primeira coisa que ele vai fazer uma anamnese, ou seja, vai fazer uma entrevista, para ficar claro aqui, vai saber onde dói, onde não dói, vai te mandar fazer pode te prescrever um remédio, às vezes pode identificar logo ali que está uma inflamação, mas ele vai te mandar fazer um exame, e esse exame é para ver como está lá dentro, e aí vai entrar com a medicação, vai ver se é cirúrgico, se não é, e sempre o recomendado é o tratamento multidisciplinar, né? Às vezes tem gente que às vezes tem sobrepeso também, que pode causar problema ortopédico, né, Edgar? Com certeza, né? Essa questão do sobrepeso hoje em dia é um caso até de uma epidemia, né? Talvez, né? É recorrente, Edgar? Demais, né? Tem populações nos Estados Unidos, 40% da população adulta é obesa. É obesa e vai ter problemas ortopédicos, pode ter problemas no joelho, tudo, né? É o que geralmente vai levar mais, principalmente os joelhos, quadris, né? A própria coluna também, né? Então, excesso de peso, com certeza, faz sobrecarregar essas articulações. Então, veja aqui que a gente já fez um apanhado aqui da importância do tratamento multidisciplinar, do exercício físico, que com às vezes certeza. Nós negligenciamos demais. É verdade, né? Por isso que teu pai tá bem, né? Teu pai tá lá, faz exercício, conheci ele assim. Mas assim, a importância do tratamento multidisciplinar. Você vê, o exercício não custa caro. Não custa, você pode fazer uma caminhada grátis. Com certeza. Né? Claro, se você já tiver um problema, talvez o esforço vai te piorar, depende da sua situação. Mas ali, tudo com um acompanhamento médico, você pode se recompor. O tratamento multidisciplinar, o exercício é uma parte do tratamento, a medicação a fisioterapia o cirúrgico em último caso, né? Que ele não é um conservador, né, Edgar? Exato. Na maioria das vezes o tratamento cirúrgico ele vai ser bem indicado quando o tratamento conservador falha, né? Você esgotou as possibilidades, claro, com algumas exceções, mas você esgotou o que você podia fazer sem intervenção, aí você indica uma cirurgia, né? Tem casos que chega já para você assim, já num caso bem agudo, não sei se é a palavra certa, que é necessário fazer uma intervenção assim, já? Já, com certeza. A gente está falando mais de coluna, né? De lombalgia, né? Com certeza. Já não acontece. Não é trauma, porque trauma é necessário, geralmente. Trauma, né? Ou às vezes a pessoa já chega com uma artrose grave de joelho, ou já chega, né, com outra situação, mas em termos de coluna acontece, sim. Rapaz, mas às vezes a gente sente uma dorzinha, já quer ir pro médico, tem gente que segura uma vida inteira, né? Rapaz. É verdade. Mas faz parte. Né? Com certeza. Edgar, vamos prosseguir aqui. Vamos agora passar por uma parte que é um pouco mais técnica, na verdade, questão legal, e falar um pouquinho dos laudos médicos, né? Eu sei que você desempenha um excelente trabalho aqui, atende grande parte da região e sei também que muitos lhe procuram também por conta dessas queixas que está doendo e precisam de um benefício no INSS ou talvez para apresentar um encaminhamento para o SUS, que às vezes precisa fazer uma cirurgia para pegar medicamento. Isso exige um pouco de conhecimento da parte legal, né? Principalmente voltada à saúde. No âmbito jurídico, né? Que envolve às vezes os laudos médicos, assim, como que vocês, ortopedistas, colaboram assim para que os profissionais, não só os advogados, mas os peritos, para fornecer assim as informações cruciais para resolver essa situação? Explica para a gente assim o que deve constar num laudo, o que não deve, como que é o procedimento quando chega um paciente assim que te busca lá no seu consultório, assim. Vamos dar um exemplo, ou de outros profissionais, que o procedimento é padrão. Exatamente. Isso é muito comum, né, nos consultórios hoje da ortopedia, né, da reumatologia também, né, da medicina do trabalho lida muito com isso, né, Sandra? Então, assim, eu acho que é importante, né, a primeira coisa é a conversa, né, a entrevista,
né? Você conversar, né, com o seu paciente, ouvir a queixa dele, né? O que o trouxe, né, até te procurar sua ajuda. Entender o contexto social dele, né, a questão do trabalho dele, no que ele trabalha, né, a que agentes nocivos ele está exposto, né, que tipo de atividade que ele faz que pode estar causando aquele problema que ele sente, né. Então, a partir de uma boa entrevista, você já consegue nortear aquilo que você vai pesquisar, né. Outra coisa que é bem importante, a partir dessa queixa, você confirmar aquilo que você pensa, né, você fazer um exame de imagem que vá comprovar aquela queixa, né? Geralmente vai ser um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, ou seja, exames de imagem, né? E a partir dele, né, você vai conseguir associar se aquele problema que ele tem, primeiro, está sendo justificado pela coluna e se aquilo é causado pelo desempenho do trabalho dele, né? A gente tem um exemplo muito comum aqui, a questão do lavrador, né? Que é o que é mais acometido pelas lombalgias, né? Que é a grande maioria das vezes, né? Então, a partir de uma anamnese, de um exame físico, que é importantíssimo, para você nortear o tipo de exame de imagem que você vai pedir, aquilo ali confirmou, né? O profissional tem uma hérnia de disco, tem uma doença incapacitante para que ele consiga desempenhar o trabalho dele, eu acho que faz parte do tratamento dele você fazer, né, um relatório que solicite, né, seja um afastamento temporário, um desvio de uma permanente, função, ou um desvio de função, entendeu? Isso tudo eu acho que faz parte do tratamento do profissional. Porque, por exemplo, um motorista de caminhão, né, ele tem um esforço repetitivo. Não estou falando do automático, né, hoje, mas que aperta a embreagem, muda e tal. Ele pode ter problemas no tornozelo ou no joelho e tal. Se um caso, vamos supor que ele trabalha de carteira assinada ou tal, trabalha para o município, que seja. Num caso desse um rapaz novo que tem capacidade de ser reabilitado numa outra profissão e for diagnosticado logo no começo com um problema desse e conseguir efetivar essa reabilitação profissional dele, seja para dirigir talvez um veículo mais leve ou uma outra função, a chance de recuperação dele é grande ou não? Com certeza, né? Isso depende muito do perfil, né, do profissional. Um profissional mais novo, né, rígido, sem outras comorbidades, sem outras doenças, né, que possam vir a agravar o quadro dele, a chance dele recuperar, né, você tirando ele do efeito causal, né, da doença dele, com certeza, a chance dele recuperar é muito grande. Você falou uma coisa aqui, doutor Edgar, que é muito importante, que às vezes muitos acabam não observando. Você falou que, por exemplo, ele tem um problema X, mas às vezes ele tem outras comorbidades. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem um problema de joelho, ele vai desenvolver um problema de coluna porque ele vai deambular com sobrecarga de um lado e do outro, né? Às vezes uma comorbidade. Então, o conjunto, às vezes, de doença, porque o que acontece muito, a gente fala de auxílio-doença, as pessoas acham que basta ter uma doença, né? Não, às vezes o conjunto, às vezes uma doença só não incapacita, mas o conjunto daquelas doenças incapacita. Com certeza. Às vezes a pessoa está com um problema, vamos imaginar aqui, de coluna, um problema no joelho, mas tem uma diabetes talvez ali, uma outra coisa, que isso é muito interessante, essa parte de comorbidades que às vezes é muito negligenciada pelos profissionais advogados, de não levar isso ao conhecimento do médico do INSS, que às vezes se furta de fazer isso, e o judiciário. Então, por isso que eu faço questão, às vezes, a pessoa chega e fala, você tem só esse problema? Né? Que a gente faz essa anamnese aqui também, quando a gente chega, a gente faz a entrevista que a gente fala, você tem só esse problema? Não, eu tenho diabetes, tenho hipertensão. Geralmente a pessoa que tem diabetes tem hipertensão, praticamente, que é uma coisa que quase estão coligadas uma com a outra. Ah, mas você toma isso, toma aquilo. Então, assim, é o conjunto de doenças que causa essa incapacidade. Isso que eu acho que tem que ser muito observado. Então, às vezes, o afastamento por si só, ele vai depender muito, né, da função, né, desse desvio de função, vai depender muito da rigidez mesmo desse paciente, né?
Com certeza. Isso é um ponto bem importante, né? Isso é um ponto bem importante, a gente tem que levar isso em consideração para que os profissionais advogados também, que tem muita gente que não nos acompanha aqui, entendam isso pelo fato de, assim, às vezes muito acontece. Eu só quero saber de um CID de doença. Não. A pessoa às vezes não tem um CID só. Não é só um CID que gera incapacidade. Eu gosto muito de, às vezes, bater nessa tecla, porque o cara que vai, às vezes, com um M54 lá, com problema lombalgia, ele tem um M71 que é de joelho, né? M17. É gornatrose, né? Que tem no joelho. Então, assim, e uma das vezes tá ligada à outra, né? Às vezes a pessoa deambula com muleta e aí sobrecarrega. Então, é isso que é muito importante, principalmente nós profissionais do direito, pegar e ler o atestado de um especialista, ver o exame, porque eu às vezes, esse termo técnico é porque eu sou curioso, eu vou lá ver o diagnóstico, vou lá ver compressão do saco toral, L3, L4, fui ver o que é, C1, fui ver tudo isso aí. Então, assim, eu acho que quando você se coloca na posição de um especialista na parte da advocacia e também na parte da medicina, você tem que ir a fundo da sua área, não tem jeito. Até porque, se eu precisar fazer uma pergunta para o médico, eu vou ter que saber. Não que eu tenha conhecimento técnico para isso, mas a gente poder... Sim, mas qual é a medicação? Às vezes eu digo agora, né, uma outra parte que a gente vê, por exemplo, uma outra patologia que é muito complicada de se constatar incapacidade são as doenças psiquiátricas. Porque o cara, assim, ele parece, às vezes toma o remédio, dá uma compensada e ele aparece na perícia do INSS e parece que tem funcional, ele tá bem, mas ele não tá. Sim, qual é a medicação? Eu faço essa pergunta, qual é a medicação que esse cara toma? Ele corre risco, ele pode operar uma máquina, ele pode operar um facão, entendeu? Então, são esses macetes que nós como profissional do direito, baseado na documentação médica, é que vai levar o conhecimento para o juiz. Com certeza, da importância de você ter essas documentações bem explicadas, né? Bem detalhadas, né? Então, os documentos na parte ortopédica importantes para se levar, vamos dizer, para o INSS, para uma assistente social, ou para o que seja, é o atestado médico, geralmente os exames de imagem, e para receber a medicação tem que ter o receituário, né? Tem algum outro documento médico que você acha que é importante, Edgar? Eu acho que é importante, assim, todos os relatórios, né, que o profissional tiver, é importante, né, que o trabalhador tiver, é importante que ele leve. Como você bem falou, né, a pessoa que às vezes tem um transtorno psiquiátrico, né, faz hoje algum medicamento, tem que ir onde ele faz o acompanhamento, onde ele pega um remédio, né, leva um relatório do médico que te acompanha, entendeu? Seja clínico, psiquiatra, quem for, entendeu? Você faz um acompanhamento psicológico, leva o relatório do psicólogo. Você faz uma fisioterapia, leva o relatório do fisioterapeuta, entendeu? O Edgar, relatório médico, essa pergunta que eu vou te falar, que é o que a gente vê no dia a dia, você já deve ter visto muito. Atestado médico, você deve ter paciente que está com você há anos, né? Talvez mais de 10 anos, 5, 6 anos. Atestado médico e exame médico joga fora? Não. Não joga não, Maria. Tem que deixar isso aí, né? É isso guardar, que eu falo. É um documento. É documento, porque quando vai precisar, às vezes, passar novamente contigo, você vai conseguir ter base lá de trás, né? Por mais vezes que ele queira mudar de médico, você tem que levar o do outro, porque o médico vai conseguir ver o seu histórico dali de trás. Aí às vezes eu vejo assim, uma coisa que acontece muito, joguei no mato, joguei fora. Não, poxa, e aí você vai ter que começar tudo do zero. Fica ruim, tanto para o médico, principalmente para o médico, quanto para o profissional do direito. Não deu certo, joguei fora, só gastei dinheiro. Calma, né? Precisa dessa documentação. Guarda, não joga fora. Né? Não, com certeza. A base para tudo é o histórico da pessoa, né? Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas a gente já falou sobre isso, que seria a parte de avaliação funcional de um paciente no contexto de incapacidade. A gente tratou isso aqui agora, né? Você quer acrescentar alguma coisa nessa parte, Edgar, ou não? Acredito que não, André. A gente foi bem prático. A gente até deu ideias aqui, né? A parte que a gente também falou aqui de parte-chave que a gente, para avaliar uma incapacidade, é a anamnese e Com certeza. Exame físico, exames de imagem, né?
Me explica o Isso que, tudo que é a leva. tal da manobra, não sei se eu vou falar assim, Laseg ou Laseg. Laseg, isso é uma manobra de irritação, né? Lombar. Isso você, com o paciente deitado, né, na cama, você faz a elevação com a perna reta, né? Esticada, né? Aí se ela passa de 30 graus de elevação, a pessoa sente dor lombar, é um sinal de irritação. Que isso já pode indicar Pode ser um uma indício hérnia de ou uma inflamação. uma protrusão, um abaulamento, ou às vezes uma hérnia de disco, né? Um teste físico que você induz você a pensar isso. Você viu, eu já vi isso, e por isso que eu te perguntei. AINES, o que é AINES que o pessoal fala? Que AINES é anti-inflamatório. Anti-inflamatório Não esteroidal. São os anti-inflamatórios comuns, nimesulida, diclofenaco. Foge dos anti-inflamatórios hormonais, né, que são os corticoides. Isso eu ia te perguntar, o que eu ia falar assim, um dexametasona, essas coisas são tudo hormonais. Que são a base de corticoides. Por isso que eles causam talvez aquela retenção hídrica. Pode mexer com a questão da pressão, mexe com, né, com índice glicêmico, né, que é diabetes, né, pode mexer com a pressão alta também. Qual a diferença, assim, qual deles é mais efetivo, o Dr. Edgar? Assim, André, há quem diga que o corticoide ele tem um efeito mais anti-inflamatório, entendeu? E por ser hormonal, na teoria, ele, né, não traz os efeitos colaterais que os anti-inflamatórios não hormonais trazem, né? Que é principalmente a alteração nos rins, né? Ataca a função renal, e gástrica, né? Dá muita gastrite. O pessoal toma muito anti-inflamatório, costuma ter problema de estômago e nos rins. Rapaz, eu sou um cara que, assim, eu quando tenho uma inflamação, mesmo que seja na garganta, eu sempre busco a parte de corticoides. Isso é uma coisa minha pessoal, até falo, mas dá isso. Eu falou, me dá um corticoide aí que passa rápido. Então eu não sabia, assim, mas eu achava que ele era mais invasivo, inclusive, a parte de corticoides. Mas é um remédio que você mais perigoso. É um remédio que você não pode estar tomando sem uma prescrição médica, entendeu? Entendi. Porque ele tem um ótimo efeito anti-inflamatório, não tem esses efeitos colaterais dos outros, do anti-inflamatório normal, digamos assim, né, que é o diclofenaco, nimesulida, porém ele traz outras consequências, pode dar até glaucoma, entendeu? O uso de corticoide, entendeu? Não sabia, prolongado, bom saber. Né? Pode dar algumas síndromes metabólicas, pode dar, altera, né, o perfil glicêmico da pessoa, pode aumentar a pressão, então é um remédio de uso bem restrito, com indicação bem precisa, entendeu? Entendi. E isso, ser claro, corticoide sempre tem que estar com prescrição, tem que ter prescrição médica. Edgar, vamos aqui passar mais adiante agora um pouco. O que você, além dos tratamentos que já existentes, né, que a gente fala de trauma, esses paliativos que a gente falou agora, assim, ó, qual é a importância de se prevenir, né, e para evitar essa incapacidade ortopédica a longo prazo? Dá uma ideia assim para a gente de prevenção, para manter essa saúde musculoesquelética, para evitar, eu acho que qualquer problema ortopédico, que a gente está falando aqui de não vou dizer pós-trauma, mas você já teve um problema, você vai buscar ali remediar. Mas e a prevenção, né? E o preditivo, aquela coisa ali, a prevenção, o que vem antes ali? Isso é talvez até mais importante do que tratar, né? A prevenção. Hoje em dia, muitos conceitos mudaram, né, do que era antigamente, né? A questão da prática, né, da atividade física, hoje é uma questão muito discutida, né? E muitos mitos caíram, né? Aquela questão de a criança não pode fazer academia, né? Criança não pode fazer nenhuma atividade física assim, isso já caiu, né? Teve até há poucos dias teve eu escuto muito, né, a rádio da SBOT, né, que é da Sociedade, né, de Ortopedia, né, brasileira. Como que é essa rádio que eu também vou começar a ouvir? É livre para todo mundo? Não, você tem que ser assinante da SBOT. Aí eles estavam falando sobre isso, o pessoal lá de Minas, né, conversando, Minas, São Paulo, discutindo isso. E hoje a questão da atividade física é inclusive liberada para crianças com supervisão, né? Não existe mais aquela idade mínima, você tem que ter 16 anos para você malhar. Não, eu comecei, eu contei no dia do meu aniversário para entrar na academia. Exatamente, isso as pessoas não acreditam muito, né? Mas assim, claro, que você não vai pegar uma criança de 10 anos e deixar ela solta lá, não. Ela vai fazer atividades direcionadas para a capacidade dela, entendeu? Mas o ambiente de academia, de fazer exercício, já é aceito isso, já é até recomendado. E, claro, no adulto também, né? Você ter uma saúde mental é importante, né? Uma saúde física é importante e uma saúde no trabalho também, né? O ambiente de trabalho, né? Que é o que a gente tem falado aqui,
é uma questão também muito importante, né? Você tem um ambiente de trabalho legal, você vai desenvolver mais, você vai trabalhar de EPI mais. Também, né? Os EPIs, né? Principalmente quem trabalha sentado, né? Tem a parte de parte de postura, tem um nome com técnico, certeza. Ergonomia. Ergonomia, né? Exato. Ergonomia. Isso é muito importante também, com né? certeza, Previne, né? Eu acho que as empresas, né, elas têm que se atentar a isso já é uma realidade, não é de agora, já tem tempo. Né? A saúde do profissional não está só, né? De comer bem, essas coisas, não. Ele está também no ambiente de trabalho dele. Não é só fora do trabalho, é dentro também. Porque a gente fica mais fora do que dentro também, né? A gente vê, a gente passa aqui... Muitas vezes você fica mais dentro do nós trabalho. Nós estamos gravando aqui 7 horas da noite aqui, nós estamos aqui, tem pessoal que está trabalhando, chegou cedo, mas a gente passa mais tempo aqui, então eu também prezo muito por essa parte, principalmente a gente trabalha com escritório de advocacia, a gente trabalha com pressão, então assim, pressão, números e tal, a gente vê a questão psicológica, né? Tipo a questão do burnout, ansiedade, aquela coisa, também é um meio. E a parte também de cadeiras, iluminação, a gente tem que estar sempre atento. E a prevenção ela acaba sendo mais barata, né, Edgar? Ah, com certeza. Como a gente estava conversando, uma caminhada hoje sai muito mais barato, né? Claro, se a pessoa não tiver restrição para isso, mas é uma forma de você manter o seu corpo, né, suas articulações saudáveis para que você venha não sentir tanto esse impacto, né? Então, é uníssono que o exercício físico com certeza. É um medicamento, é uma prevenção. Com certeza. Isso hoje em dia já é uma coisa bem aceita mesmo. O uso de vitaminas, essas coisas assim, é bom, é ruim? Tudo em excesso acaba sendo ruim, né? Mas hoje a suplementação, né, os suplementos que o pessoal usa, estão mais que estudados, estão mais comprovados que são bons, sim. São bons, podem evitar até problemas. Claro, você tendo uma musculatura forte, você tem uma articulação forte, né? Então, o risco de você ter um problema, né, uma artrose, né, uma tendinite, um problema numa alguma articulação vai ser menor, né? Eu me lembro, você me falou agora, eu me lembro de quando eu joguei rugby em Catanduva, eu joguei muito tempo, montamos um time, e rugby é aquele esporte de contato, com certeza, né? Então, às vezes, a gente passava a baixa temporada, quando tinha fazendo um treinamento de hipertrofia, justamente para ter proteções articulares, que tem muito impacto. E quando a gente voltava assim para a temporada de treino, até a nossa corrida era um pouco mais lenta, né? Era aquela coisa. Então, e era recomendado, era no protocolo da Federação de Rugby, tanto a brasileira quanto a internacional, ter momentos, periodizações de hipertrofia e depois com exercícios aeróbicos. Então, assim, e claro, eu também falava ter uma dieta saudável, essas coisas e tudo mais, uso de algumas vitaminas, como vitamina D, como cálcio, essas coisas, o pessoal sempre trouxe isso pra gente como uma forma de prevenção. Isso não quer dizer que se você fizer isso, você não vai ter lesão, não. Pode ter lesão, sim. Mas a chance é menor. A chance é menor e a de recuperação é melhor. Claro, com certeza. Um corpo saudável recupera muito mais rápido, né, do que um corpo doente, né? E outra coisa que a gente não falou, né, André, a questão do tabagismo, né? Aqui ainda no interior, ainda é um vício, né, que a gente ainda vê bastante, né? Isso é algo que tem que ser combatido não só para saúde, né, pulmonar, mas óssea também. E outra do corpo todo. Eu tive hábitos tabagistas, na verdade, fumei muito tempo, até entrei nesse cigarro eletrônico que não recomendo para ninguém. O rendimento cai muito. Cai muito, você vê, pode dar problema de câncer de bexiga, não é só de pulmão, pode dar câncer na garganta, pode dar vários tipos de problemas. E o tabagismo, aqui ainda existe, né? O pessoal fala do brogó, aquele cigarro de fumo de corda e tal, é mais natural, não é fumo, tem queima. O cigarro eletrônico é pior ainda, ele tem a maior quantidade de nicotina e você consome mais porque você acha que você pode fumar em qualquer lugar, aquela porcaria lá, né? Mas eu vejo em grandes centros, como a gente viaja, às vezes São Paulo, Rio, BH, o pessoal fuma muito. Então mas tem caído. E espero que para o tabagismo é um encurtador de vida, na verdade. É um encurtador de vida. Você que tem filho aí, não fume não, porque você não vai ver teu filho crescer. A verdade é essa aí, né?
Foi uma das coisas que eu coloquei assim. Eu vi que até meu rendimento no esporte caiu. Eu falei, caramba, cara, tô parecendo adolescente. Não é por aí o caminho. Né? Com certeza. É uma coisa que ele vai degradando tudo. Mexe com todos. Não nasceu fumando, não temos que morrer fumando. Então, não é uma coisa que faz parte. Edgar, você tem alguma dica, alguma coisa que você pode passar aí para quem está em recuperação? O cara tá ali com um problema já, tem uma incapacidade, nós já demos dicas de prevenção, mas é aquela pessoa que está de recuperação, tá ali num tratamento, além de tomar medicamento, o que você recomenda para esse camarada que está ali querendo se colocar no mercado de trabalho de novo? Eu acho que a primeira coisa é a força de vontade, né, da pessoa, né, dela ter aquele desejo, né, de retornar, de voltar à sua função, né, de seguir todas as orientações, né, não só do médico, mas do fisioterapeuta, né, de todos os profissionais que estiverem envolvidos. Né, e eu acho que a palavra é essa, é o cara ter perseverança, né, ter esperança mesmo, lutar que ele consegue. Isso de disciplina também, né? E disciplina, com certeza. Disciplina pro cara, imaginei. Deve ser não, que eu já fiz, é um saco, é ruim demais você ter que ir na fisioterapia todo dia, ter que ir no médico, a mesma coisa, quem gosta de ir no médico? Ninguém, quem gosta de vir no advogado? Ninguém, é que você tá com um problema para resolver. E tem que resolver. A verdade é essa. Então assim, tem a disciplina, que você já tá num problema, você tá no problema de recuperação, o médico vai poder te falar se você tem chance de recuperar, de não tem, ou de amenizar ou mitigar o dano também, né? Porque às vezes tem coisa que não tem recuperação, mas você tem como mitigar uma progressão, uma piora. Então, tem que seguir o que o médico diz para você se colocar no mercado de trabalho. Tudo vai depender também de muitas variáveis, mas se você fizer a sua parte, eu acho que vai metade do caminho está feito. Metade do caminho está feito. Vai deixar as coisas agirem, né? Na verdade. Exatamente. Edgar, eu acho que é um momento antes da gente encerrar. Quais são as recomendações que você dá para aquele trabalhador que está ali incapaz para o trabalho e que insiste em fazer esforço físico, principalmente nessas questões ortopédicas, né? Em especial esses desafios que vocês têm também, né, para buscar superar, além de disciplina, essas coisas, mas qual é a mensagem que você passa para esses que são às vezes os teimosos? A gente sabe que às vezes, muito das vezes, eles estão incapazes para o trabalho e precisa pôr o pão dentro da mesa também. A gente tem que sempre colocar isso na balança. Mas qual é a recomendação que você faz para esses trabalhadores aí que estão incapazes aí para o trabalho e às vezes tentam fazer esses esforços? Ele tem sempre que ter em mente que toda a ação que ele faz, né, quem vai ser o maior beneficiado ou prejudicado vai ser ele mesmo, né? Muitas coisas não adianta você, o profissional te orientar, né? Você pode fazer isso ou não pode, e ele diz que vai fazer e chega em casa e não faz, né? Então, o maior prejudicado acaba sendo mesmo a própria pessoa, né? Mas eu acho que o que a gente pode dizer é que as pessoas têm que, como a gente estava falando, manter aquela questão de que eu vou tentar ficar bom, né? Eu vou melhorar, eu vou correr atrás, né? Se a minha incapacidade for temporária, né? Eu vou, durante esse período, vou me programar para tentar voltar, mas se for permanente, né? Não tem mais jeito. Mas sempre tentar ter a questão de uma boa qualidade de vida, que eu acho, né? Que é o que todo mundo quer. Sim. Né? É você ter uma qualidade de vida. Porque às vezes a gente vê, acontece aqui, que são profissões diferentes, mas às vezes eles depositam toda o resultado no profissional. Como vamos buscar o doutor, ele que me curou, o advogado que me fez. Não, mas você tem que fazer a sua parte. Com certeza. Se você prescrever o tratamento e ele não cumprir, não está sob sua competência. Você tem a sua prescrição. É a mesma coisa quando vem aqui, se você não me trouxer esse documento, eu não tenho como te ajudar. Não tenho como te ajudar. Então, grande parte, voltamos àquilo que a gente pode até ser redundante, grande parte da resolução do tratamento, 50% no mínimo é o próprio paciente, é o próprio cliente. Exato. Seja a questão de que ele tem que buscar
se cuidar e buscar os documentos necessários para isso. E não é só no momento da dor. Então, veja, não é só no momento que deu aquela dor. Então, é contínuo, que você já tem aquele problema. Então, o tratamento ele é contínuo. Doutor Edgar, você quer fazer alguma consideração a mais? Alguma coisa que você acha que é importante falar? Você pode ficar à vontade, que o microfone é seu. Teve um apanhado, acho, né, te parabenizar pela iniciativa. Acho que isso aqui é importantíssimo, né? É um assunto que realmente você não encontra tanto assim, né? Essa interação, né? Do direito com a medicina, né? Não é tão achada assim. Eu acho que é uma iniciativa excelente. E para as pessoas também verem a importância, né? De se cuidar, né? A questão da prevenção, né? Que a saúde não é só a questão física, a questão mental. Também é importantíssimo, né? Você está num ambiente de trabalho, né, que seja condizente com a sua saúde. Tudo são coisas que dessa conversa a gente vê a importância, né? A pessoa tem um problema, deve procurar um profissional, né, específico para isso. Edgar, eu agradeço mesmo essa sua observação, e por mais pessoas que se dispõem ao tempo, que eu já quero agradecer o seu tempo aqui, você abdicou de estar com sua família, com seus filhos, que eu sei que você é família e gosta da molecada, e isso é importante, para estar aqui gerando um conteúdo para a gente. Isso é importante, essa interação do direito com a medicina é uma coisa diferente mesmo, que temos que fazer. Eu penso assim, né? Talvez eu tenha um pensamento, às vezes o pessoal acha que é meio fora da caixa, meio maluco, e sim, é isso mesmo, não tem problema nenhum sobre isso. E essas conexões, a gente não tem que ser porque você é um profissional X e eu sou Y, que tem que ter essa animosidade com o outro. Não, nós temos que se unir e levar conteúdo, porque tem relações dentro disso, existem conexões, existem problemas que devem ser solucionados, e nós, por termos estudados, eu acho que isso é um presente para aqueles que a gente cuida, para aqueles que a gente leva um conteúdo. Eu acho que isso faz toda a diferença no final do dia, que o intuito aqui é gerar conteúdo, não temos nada para vender aqui além disso, né? E agradeço, Edgar, a sua observação e o seu tempo, compartilhar toda a sua experiência conosco. Foi o primeiro podcast dele aqui, ele ainda foi super bem, foi super tranquilo. Estava um pouco ansioso aqui, mas faz parte. Esse é o primeiro de muitos. Digamos que a câmera inibe um pouquinho, né? A câmera dá uma inibida, eu estou mais tranquilo, mas foi um bate-papo, né? E se você aí gostou desse episódio, eu vou pedir para você se inscrever, né, no nosso canal, no nosso podcast, aqui também no Spotify, no YouTube. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilha, encaminha no WhatsApp, encaminha o link, encaminha para o cachorro, para a tia, para a família toda, que eu tenho certeza que você tem aí, você está na sala da sua casa, tem alguém que tem algum problema ortopédico, leva isso aí, leva esse conhecimento com um especialista aqui, Dr. Edgar, e um pouco do nosso conhecimento também na parte de INSS, eu acho que vai fazer a diferença. E esse tipo de informação você não vai achar em qualquer lugar. Dr. Edgar, muito obrigado pela sua presença, e quem participa aqui ganha presente, tá? Essa aqui é um vinho, depois você vai ver se você vai gostar, que veio do André Machado, Wine Gourmet, que é lá de Brumado, é um importador, é amigo meu, ele sempre acaba presenteando os nossos convidados. Espero que você goste desse vinho e faça uma boa degustação desse vinho. Dedicatória, né, André? Tem a dedicatória aí, escrito por mim mesmo. Beleza, obrigado, viu? Obrigado, Edgar, prazer pela aí, sua experiência. Obrigadão. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês aí que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e até breve.